Eu vim para essa cidade de Capivari, querida, que era um sonho da menina do sítio da fazenda Bom Retiro. Então eu passei lá os meus primeiros anos, fui alfabetizada por uma professora que veio de Portugal para nos alfabetizar e ficava na fazenda morando com uma tia. E a professora era o meu modelo, Dona Maria. Quando eu abro determinadas gavetas, até hoje, dá a impressão que eu sinto o odor do armário da Dona Maria, quando a gente abria. E depois, Dona Maria alfabetizava e ensinava 3 turmas, até o 3º ano. Depois, tínhamos que vir para o grupo escolar. No caso, vim para o Augusto Castanho, eu sou de 43, então eu vim em 51. E Capivari era, para mim, naquela época, quando eu tinha oportunidade de vir aos domingos, só à volta de carro eu via aquelas luminárias, aquelas bolas, que para mim parecia um sonho, aquelas bolas no meio das árvores. Era um encanto. Então, quando eu vim para cá, eu fui morar onde hoje é a praça com o nome da minha mãe, Praça Dona Julieta. E a Avenida Rodrigues Alves terminava ali. Eu morava bem onde hoje ainda existe o casarão. Quem é que por último ali foi uma guarda municipal. Eu morava ali. Como nós brincávamos na época? 8 aninhos, 9 aninhos, 10 aninhos. Na rua, de queimada, passa-anel, esconde-esconde, brincadeira de roda. E os nossos passeios? A maioria dos nossos passeios era ir ao jardim. A Praça de Baixo, que a gente chamava, né? Na frente do Vera Cruz ali. O Vera Cruz veio pra cá em 55. Eu tinha 12 aninhos. Então, foi aquela coisa linda. Mas vou comentar primeiro. Passávamos pela Santa Cruz, Igreja Santa Cruz, Capela Santa Cruz. Na época, as festas populares religiosas, que eram onde as famílias se reuniam. O hábito era esse. Começava em abril, terminava 3 de maio, que é o dia de Santa Cruz, e o que era muito lindo. Hoje as festas são mais assim, restaurantes, a família vai para jantar, enfim, almoçar. Na época não havia muita coisa para se comer, era pipoca, pirulito. Mas o que era o encanto da Santa Cruz? Os correios elegantes. Fazendo jus, eu acho até, porque Capivari, cidade dos poetas. Nós já ensaiávamos esses poeminhas. Comprava o bilhetinho, era um cartãozinho, sempre tinha uma pombinha, um coraçãozinho, com as linhas, e a gente escrevia normalmente assim. Alô, alô, brotinho, vamos brincar de correinho? E daí trocava. E quando a gente não queria que alguém descobrisse quem era que estava mandando, então a gente andava pelo meio da festa despistando e tal, para poder deixar um pouquinho de segredo. Então, muitos casamentos, muitos namoros começaram dessa maneira. Continuando, íamos ao jardim. Fazíamos o que a gente chamava na época, que era lindo falar inglês, footing. Fazer footing. O que era fazer footing na nossa época? Que o jardim era uma cerca viva, toda a extensão do jardim. Então, as moças andavam no sentido horário e os rapazes ao contrário. Então, nessa troca de olhares aí, quando um passava pelo outro, é que poderia começar um flirt. Flertar, não era nem paquerar, era flertar, porque era do inglês flirt. Ficávamos ali depois, quando era possível, porque filme de 14 anos, era aquela 18 anos, mas era normalmente, depois desse footing, ir ao cinema. Poucas cidades do interior, com 50 mil habitantes, mantêm um cinema de rua, porque hoje é só de shopping. Então a gente ia ao cinema, aquela auréola, aquela coisa linda, o sonho americano, aqueles filmes épicos, depois os filmes românticos. Os rapazes entravam, ficavam, e ainda é 2 pisos, né? 2 salas. Quando namorava, tinha um namorado firme, assim, ia para o Puma. Para o Puma era a parte de cima. E o pessoal que queria namorar, nós ficávamos mais embaixo. E os rapazes ficavam na lateral ali. Quando apagavam-se as luzes, é que o rapaz vinha sentar com a moça. E saía antes que as luzes acendessem. Era uma estratégia, era uma maneira de começar um relacionamento. As festas religiosas, por exemplo, também da São João, eram muito lindas, muito quadrilha, muito animada, fogueira. E não havia também essa preocupação com o que comer.
havia umas barracas muito interessantes. Chamava Tombola, hoje fala bingo, né? É uma barraca, doces que as senhoras que faziam, doces assim, caseiros. Hoje até voltou um pouco, achei bom isso. E também da pescaria, da tiro ao alvo. E na realidade, uma barraca que era muito disputada, porque eram as senhoras que vestiam bonecas. As bonecas eram sempre iguais, mas cada uma era vestida homenageando países. Cada uma francesa, uma italiana, né? Muito lindas. As mulheres as senhoras da sociedade, eram muito voluntárias nessa parte. E daí as bonecas eram sorteadas, ou com uma rifa. E o que a gente fazia também para distrair. Quando você queria saber alguma coisa de uma amiga, havia uns cadernos que a gente chamava de questionário. Então, cada folha era assim: qual o seu nome? Quando você nasceu? Qual a sua cor preferida? Qual o seu signo? Você tem namorado? Para ver se descobria alguma. Isso passava-se de sala em sala da classe. Então, era uma coisa bem que eu acho que hoje nem é possível, não seria não possível, mas que foi uma vivência muito ingênua, eu acho até. E depois ainda pelo nosso falar, pelo nosso R carregado, nosso E aberto. Então, já caracterizava um falar caipira. E eu me orgulhava muito desse falar caipira. Na época tinha gente que... Mas eu sabia da origem, Madel Amaral. Então, eu achava muito bom que achassem que a gente era caipira, porque autêntica, gente que sabe o valor da comunicação, né? E o valor de uma cidade que procurava isso. E daí o Capivari Clube, acho que em 60, precisava de um lugar de lazer fora da área urbana. Então, uma sede campestre para o Capivari Clube. Como vai se fazer isso? Eu vou contar uma coisa que me deixou emocionada agora há pouco tempo, porque na época o presidente do Capivari Clube era Júlio Forte, meu primo. E papai se orgulhava muito de poder ajudar. E quando foi inaugurada a piscina, Júlio falou assim que, lógico, que iam fazer uma placa e tal. E papai não gostava nada de ficar. Ele falava, não quero nada do meu nome, eu ajudei pouco e tal. Agora, Ana Lúcia, eu estive lá, passando pela Casa das Máquinas, lá a placa. Casa Máquinas Evaristo Brunherotto, presidente Júlio Forte, e o dia não sei, mas o ano 1967. Eu até agradeço os presidentes que nunca tiraram, que nunca mexeram, né? Eu fiquei bem emocionada por conservar, né, essa lembrança do meu pai. Retomando um pouquinho as minhas memórias e também um evento, vou chamar de evento porque realmente ele foi importante e continua sendo para a cidade. A vinda para Capivari do Lions Clube Internacional, 11 de novembro de 1962. Então, nós temos um trabalho, eu sou do Lions, companheira, procuramos sempre dentro do Lions aquele lema, servir. Onde há uma necessidade, há um leão. É esse o nosso lema, servir sempre. E eu quero desejar, então, que Capivari continue nesse processo de cada vez mais trazer para o capivariano a noção de quanto ele é importante para a cidade, porque o cidadão faz a sua cidade e a cidade corresponde para com o seu cidadão, dando a ele segurança, paz, tranquilidade. Eu parabenizo o Capivari pelos seus 193 anos. Parabéns, parabéns. Capivari, cidade dos poetas.